pessoal, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuga. Estou aqui hoje para falar para vocês um assunto que muita gente me pediu. Acho que é o assunto mais pedido desde a criação desse canal. É falar um pouquinho sobre trabalho, mercado de trabalho, contrato de trabalho. O que é na realidade todo esse mercado que engloba muitas coisas diferentes do Brasil, legislação totalmente diferente do Brasil, que muita gente tem dúvida. Ah, Júnior, eu devo levar a minha carteira de trabalho, minha carteira de trabalho vai ser aceita aí. Então vamos começar por partes. Primeiramente, carteira de trabalho. Se você quiser trazer, traga. Eu trouxe achando que eu ia precisar, achei que eu ia necessitar comprovar minha experiência através de carteira de trabalho, de lugares que eu trabalhei. Vou ser sincero para vocês, no meu caso, vocês sabem, eu cheguei aqui em 1º de junho de 2008, eu nunca precisei da minha carteira de trabalho, nunca foi necessária. Por quê? Porque aqui você coloca toda a sua experiência no currículo e se eles tiverem qualquer dúvida sobre a sua experiência, eles vão fazer um teste com você. Se você tem aquilo que você diz que tem, você vai provar. Então não é um papel que vem lá do Brasil, uma carteira de trabalho dizendo que você trabalhou tantos anos em tal empresa que vai fazer a diferença na hora de você ser contratado ou não. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, olha, minha carteira de trabalho foi necessária para isso ou para aquilo aqui em Portugal. Aqui em Portugal não existe essa história de carteira de trabalho. O que eles chamam aqui de carteira de trabalho, algumas funções, por exemplo, eletricista, depois que você faz todo o curso, você faz depois uma prova, que é como se fosse uma prova da ordem, e aí você recebe uma carteira, que a gente chama aqui, você vira um eletricista encartado, que hoje em dia eu acho que já nem está existindo mais isso, e essa era a carteira de trabalho do eletricista, mas era uma carteira comprovando que ele tinha formação, que ele podia fazer determinadas funções. Essa é a famosa carteira de trabalho que alguns falam aqui. Existia poucas funções que existia essa famosa carteira, nem sei se ainda existe, porque eu já parei, eu faz algum tempo que eu não escuto mais falar sobre isso. Então como é que eu vou provar que eu sou contratado, que eu trabalho numa empresa em Portugal, ou que eu já trabalhei em determinadas empresas? Aqui funciona sobre regime de contrato de trabalho. Existem diversos tipos de contrato, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu não vou estar falando sobre eles, determinadas coisas, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Você tem curiosidade, entra nos links que você vai ver a diferença de cada um dos contratos. Existe um contrato de termo incerto, um contrato de termo certo. Agora já existe um contrato sem termo, que para mim é um contrato sem vergonha, eu já explico por quê. Existe o contrato do part-time, que é um contrato de trabalhar meio período ou até menos que meio período. Existe o recibo verde, que eu já falei em outro vídeo para você, que você que vem para cá como turista, isso não lhe interessa, você não vai conseguir se legalizar através disso, então para você, descarte essa opção. Existe outros tipos de coisa. Vocês vão estar vendo depois na descrição. Se tiverem curiosidade, entrem lá, cliquem e vejam. Normalmente os contratos de trabalho são feitos, principalmente o primeiro, que a pessoa quer te conhecer, quer saber a experiência que você tem, quer te fazer um teste. O primeiro contrato geralmente é feito de 6 meses. Então o que acontece? Por exemplo, se eu fizer um contrato de termo certo ou incerto, geralmente essa experiência é de 30 dias. Depende do cargo. Por exemplo, se for um cargo muito específico, essa experiência pode ir até 120 dias. Se for um cargo, por exemplo, de presidência, de gerência, de diretoria, essa experiência até se alonga mais. Vocês vão entrar na descrição, vocês vão ver certinho o que determina cada um. Existe o termo incerto, e o termo certo faz muita diferença pelo tempo que você leva para ficar efetivo. Um dos contratos, você só pode ter 2 anos de contrato. Depois desses 2 anos, você para de ter contrato e se torna efetivo da empresa.
O outro tipo de contrato, 3 anos de contratos para depois virar efetivo. O que acontece isso? Ah, Júnior, eu recebi 6 meses de contrato. Isso quer dizer que depois de 6 meses eu estou desempregado? Não, isso vai depender da sua qualidade, do que você mostra dentro da empresa, se você vestiu a camisa da empresa. Ah, mas eu fico até o último dia naquela tensão se você mandado embora ou não? Claro que não. Se a empresa não quiser continuar com você no final do contrato, 30 dias antes do vencimento desse contrato, ela tem que mandar para sua casa uma carta registrada avisando que o seu contrato está vencendo e ela optará por não renovar. Então, um mês antes, você já está sabendo que a empresa não vai renovar e você já começa a mandar currículo e procurar outros empregos. Isso também vale no caso de você querer sair. Ah, eu tenho uma proposta melhor, eu tenho uma coisa em vista melhor. 30 dias antes, você envia uma carta registrada para a empresa avisando: olha, eu não quero que meu contrato seja renovado. Se essa carta não for enviada, o seu contrato vai ser renovado automaticamente. Pode ser que não seja pelo mesmo período. Por exemplo, eu tive o meu primeiro contrato de 6 meses. Depois ele foi renovado automaticamente para um ano. Entendeu? No meu tipo de contrato, eu só poderia ter 3 contratos. Entendeu? E depois desse terceiro contrato, automaticamente eu viraria efetivo. É que minha empresa fechou antes, por causa da crise, por causa de vários fatores, essa empresa fechou e eu acabei saindo da empresa. Se você virar efetivo, a regra para saída e para despedimento muda-se muito, entendeu? Mas isso é uma coisa que você vai ver lá para frente. Eu vou tirar mais a dúvida de vocês aqui, para vocês que estão chegando. Aí, quais são os meus direitos e os meus deveres? Aquilo que eu falei sobre a rescisão é direitos e deveres. Você tem o direito também. Você só pode ser mandado embora durante esse contrato por coisas muito específicas, entendeu? Por justa causa, ou de repente se extingue o cargo de trabalho, essa função que você desempenha na empresa, de repente acaba essa função e eles podem sim te dispensar. Obviamente todas essas dispensas têm que ter, claro, tirando a justa causa, tem que ter uma indenização. Como é que funciona aqui o pagamento em Portugal? A carga horária normal de trabalho é de 40 horas semanais, entendeu? Então o que acontece? Você recebe efetivamente 13 salários no ano. Não é igual no Brasil que a gente fala, 13º no final do ano, mas não é um 13º. Se você tirou férias, quando você vai sair de férias, você recebe seu salário mais um terço, só que quando você volta das férias, você não tem salário. Você gozou 30 dias, você ficou 30 dias de férias, quando você volta você não tem salário, você não trabalhou. Aqui não, aqui é efetivamente 13 salários. O 13º a gente conhece aqui como subsídio de Natal. E existe aqui o subsídio de férias, que nada mais é, você vai sair de férias, você recebe o seu salário, você goza as suas férias, quando você volta, você recebe o seu salário na mesma, como se você tivesse trabalhado. Entendeu? Então aqui você não vai ficar um mês sem receber quando você sai de férias. Outra coisa muito importante, as férias aqui é obrigatória. Todos os anos você vai tirar as férias. Se você tem um contrato de 6 meses, você vai tirar metade das férias, que é 11 dias úteis. Se você tem um contrato de um ano, você vai tirar 22 dias úteis, que vai dar praticamente um mês, entendeu? Essas férias geralmente são combinadas, muitas empresas fecham no mês de agosto, então todos os funcionários vão de férias no mês de agosto, obrigatoriamente. Algumas empresas não fecham, então essas férias têm que ser combinadas. Podem ser repartidas, podem ser repartidas. Há empresas que vão te falar assim: não vamos poder te dar férias este ano. Então ela tem que te pagar uma coisa chamada férias não gozada. Férias não gozada vai ser nada mais, nada menos do que um 14º salário. Você vai receber um salário a dobrar por não ter saído de férias naquele ano. Não é como no Brasil, que o patrão pode esperar acumular até quase vencer a terceira para te dar uma férias. Não, aqui todo ano, se você não receber as férias, vai receber a férias não gozada, porque você obrigatoriamente tem que sair de férias. Aquele contrato que eu falei para vocês que está circulando agora, faz pouco tempo, acho que há uns 2 anos começou muito,
que eu falo que é um contrato sem vergonha. Por quê? Porque é um contrato mensal, ele é renovado de mês a mês. Então, um contrato mensal, eu vou receber todos os meses um dozeavos do subsídio de Natal e vou receber todos os meses um dozeavos do subsídio de férias. Isso quer dizer que eu não vou ter férias, entendeu? Meu contrato é renovado mês a mês, então eu não tenho estabilidade. Esse mês eu trabalho, o mês que vem pode ser que eu não trabalhe. Em contrapartida, eu acabo recebendo um pouquinho mais porque eu recebo esses subsídios, um dozeavos de cada subsídio junto com o meu salário. Isso hoje em dia está se aplicando em algumas funções, está se aplicando, por exemplo, muito em funções de hotelaria, camareira, essas coisas, porque, por exemplo, na alta temporada eu preciso muito, você vai trabalhar. Na baixa temporada eu não preciso, você fica em casa, entendeu? Só que você fica em casa sem receber. Então, por isso que eu acho que é um contrato um pouco desumano, mas também para a parte do empresário era necessário, porque senão ele tinha muitos funcionários numa época de baixa, onde não havia produção. Aí vem a fatídica pergunta: Júnior, eu consigo um contrato de trabalho ainda estando no Brasil? É possível? Eu te digo com toda sinceridade, é possível, sendo quase impossível, se você consegue me entender. Por quê? Antigamente, por exemplo, em 2008, quando eu vim, existia uma legislação que dizia assim: se uma empresa me mandar uma carta de promessa de trabalho para o Brasil, eu com essa carta, eu vou até o consulado, protocolo essa carta e através dessa carta é me concedido um visto. Hoje em dia, eu não sei quando que isso mudou, mas hoje, 2016, 2015 já era assim, já não funciona assim. Se eu sou empresário e quero contratar alguém que está aí no Brasil, por exemplo, eu quero contratar um programador de C++. Vou dar um exemplo. Eu tenho que abrir aqui uma vaga de trabalho de programador C++. E essa vaga tem que ser registrada no IFP, no Centro de Emprego. Por quê? Porque o Centro de Emprego tem milhares de cadastros e eles vão começar a me mandar candidatos para esta vaga. E o que, que acontece? Quando eu registro uma vaga, eu tenho que colocar item por item do que eu pretendo do candidato. Então eu tenho 30 dias para analisar todos os candidatos que me forem enviados. Se algum candidato preencher todos aqueles requisitos, eu fico impedido de mandar uma promessa de trabalho para o Brasil. Entendeu? Eu só posso mandar uma promessa de trabalho para o Brasil ou para qualquer outro país se em 30 dias eu não receber nenhum candidato que preencha todas as vagas, todos os quesitos que eu necessito para aquela vaga. Ou seja, hoje em dia é quase impossível. É impossível? Não é impossível. Por exemplo, se eu quiser um programador de C++ que fale português do Brasil e russo, talvez eu não encontre aqui. Mas para isso você tem que saber falar russo aí, entendeu? Então é muito difícil, é muito complicado ir por esta área, ir por este lado. Por exemplo, na área de programação, tem tido muitas pessoas no canais que têm, através do visto D2, aberto a sua própria empresa de programação e chegam aqui e começam a prestar serviço para várias empresas. Eles são seus próprios patrões, dono do seu próprio negócio, e começam a programar para uma, para duas, para três empresas e faturar em cima disso. Está sendo muito mais viável do que procurar uma busca insensata e incansável via internet de um contrato de trabalho, porque hoje o empresário aqui está meio que de mãos amarradas em relação a isso. Aí muita gente me pergunta: Júnior, eu posso prestar concurso estando como turista? Obviamente não. Turista não pode prestar concurso. Aí depois que eu estiver legalizado, eu posso prestar concurso? Alguns podem. Alguns concursos são abertos e abertos para todos os que estão legalizados no país, independente de ter cidadania ou não. Muitos concursos, não. Muito concurso você só poderá prestar depois que você estiver realmente com a sua dupla cidadania.
Não é permitido prestar antes, mas há vários concursos que são abertos para quem está legal e não tem ainda a cidadania portuguesa. Aí muita gente me pergunta: Júnior, e quanto ganha a profissão tal? Júnior, e a profissão tal, quanto que é o salário? Pessoal, é humanamente impossível eu falar salários para vocês. Primeiro que, na grande maioria, eu não vou saber. Eu sei alguns, por exemplo, caminhoneiro, que a gente chama no Brasil, a gente chama aqui caminhonista internacional, que faz aquelas entregas aqui pela Europa inteira. Isso eu sei que gira em torno de 1.500 euros. Ah, outro dia uma pessoa mandou para mim uma pergunta assim: quanto que ganha um frentista em Portugal? E o engraçado é que ele mandou nos comentários do vídeo, aonde eu mostro que não existe frentista em Portugal. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que eu fico me perguntando: será que a pessoa realmente assiste o vídeo? Será que ela realmente presta atenção nas explicações? Porque eu acabo de falar no vídeo que não existe frentista, que aqui você abastece o seu próprio carro. E aí a pessoa coloca nos comentários assim: quanto ganha um frentista em Portugal? É complicado. Então eu não tenho como saber. A melhor maneira de você saber quanto que ganha a profissão que você quer saber é fazendo uma média nos classificados. Você entra nos classificados de várias empresas, vários anúncios e tire uma média. Não vá pelo primeiro, porque o primeiro pode estar com um salário muito baixo. Não vá pelo segundo, que o segundo pode estar com um salário muito alto. Então vá pela média, faça a média. Geralmente, normalmente, nas vagas de emprego tem o salário. Ah, pedreiro, 700 euros aqui, 900 ali, 1.500 ali. Vá juntando esses salários e faça uma média. Essa é a média do que você pode encontrar. É para cima ou para baixo, mas é uma média. É impossível hoje em dia determinar salários. Por causa da crise, os salários baixaram muito. Existem cargos que antigamente ganhava-se 1.800, hoje estão oferecendo 900. Então, existe muito isso. Então, eu não tenho como te falar valores. Pesquise nos classificados. Eu vou deixar na descrição uma lista de sites só de classificados, de anúncios de emprego, para você ter uma noção. Não adianta muito você se candidatar a essas vagas estando aí no Brasil. A dificuldade vai ser enorme, mas eu vou deixar para vocês verem como que está o mercado de trabalho para a área que você exerce. Imagina só, eu exerço uma área e entro em 200 sites de emprego e não acho uma vaga na minha área. Isso quer dizer que a sua área aqui está complicada. Ah, eu sou vendedor. Se você entrar em 10 classificados, você vai achar 2.000 vagas. Você vai perceber que a sua área, sim, requisita muito. Entendeu? Então vai de áreas e áreas. Pesquisem, não, não, não tenham preguiça de pesquisar. Não adianta ficar perguntando para A, para B, para C, como que está minha área de trabalho aí? Pesquisem, gente. Porque às vezes a pessoa vive numa zona onde fala assim: cabeleireiro não estão precisando de jeito nenhum. Eu, por exemplo, eu vivo numa zona onde um quarteirão tem 7 salões. Entendeu? Então, depende da zona onde a pessoa vive. Então, ela pode te dar uma opinião do que ela vive, do que ela está vendo ao redor dela, que não condiz com a realidade. Então, pesquisem. Currículo, pessoal. Não adianta enviar currículo vitae para nenhuma vaga em Portugal. Nenhum currículo desse será lido. Todos esses currículos serão deletados ou rasgados e jogados fora. Todos os currículos que vocês enviarem, enviem um currículo europeu. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um modelo básico de um currículo europeu. Peguem ele no Word, aperfeiçoem, coloquem tudo aquilo que vocês querem, coloquem as suas qualificações, as suas experiências. Outra coisa, carta de apresentação. Aqui é fundamental o seu currículo ser acompanhado com uma carta de apresentação. Vou deixar também um modelo que me foi passado aqui por uma professora multilínguas de inglês, alemão, português, que
presta assessoria, consultoria para várias empresas aqui em Portugal. Então foi ela que me passou esse modelo. Eu vou estar disponibilizando para vocês esse modelo também na descrição. Você vai reparar que, por exemplo, eles gostam de saber aquilo que você gosta de fazer. Qual o seu, que a gente chama no Brasil de hobby? Qual o seu hobby? Aqui a gente chama de hobby. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Você faz voluntariado? Por que você quer trabalhar aqui na minha empresa? Como você é estrangeiro, eles vão te perguntar muito: por que você veio para Portugal? Já coloque isso na sua carta, seja sincero. Eu vim para Portugal para ter qualidade de vida, para ter segurança, para criar meus filhos, para ter acesso à saúde. Coloque aquilo que você sente, porque se eles te chamarem para uma entrevista, aquilo que eles te perguntarem tem que ser meio coerente com a sua carta de apresentação. Não envie currículo sem carta de apresentação. Muita gente fala por aí: mas Portugal tá mal, o que acontece? Porque vocês vão vir para cá, vão quebrar a cara, porque aqui não tem emprego para ninguém, os jovens estão migrando muito, os jovens estão se formando e estão indo embora, porque aqui não tem emprego nem para eles, fiquem aí no Brasil mesmo. Se você quiser empreender, em vez de você investir no D2, monta uma empresa aí, empreende no Brasil, que o Brasil tem área, tem campo para isso, aqui não tem. Eu falo uma coisa para vocês, aqui não tem mesmo área para ninguém que tenha medo. Se você é medroso, se você não tem coragem de arriscar e investir numa mudança de vida, fica realmente no Brasil, investe aí. Igual tem muita gente aí na internet falando para ficar, para investir aí. Aqui eu digo, o sol brilha para todos. Eu não vou usar estatística, porque se eu for usar estatística, por exemplo, o analfabetismo no Brasil acabou. Em compensação, eu vejo, por exemplo, pessoas próximas a mim que estão na 10ª classe aí, no primeiro colegial, no segundo colegial, e mal sabem escrever uma redação. Então eu não sei que analfabetismo é esse, mas eu não vou pelos índices. Os índices dizem que sim, Portugal está perdendo a maioria dos jovens. Sim, mas eu, como estou no mercado de trabalho desde 2008, eu tenho uma visão diferente, como muita gente tem. Eu converso com muitos portugueses. Já falei para vocês que meu ciclo de amizade é muito português. Então o que acontece? Eu vou exemplificar para vocês entenderem. Se vocês entrarem em sites de notícias, vocês vão confirmar essa notícia que há muitos jovens indo. Primeiramente, os jovens aqui em Portugal não é como os jovens no Brasil. É normal que uma pessoa aí no Brasil comece a trabalhar com seus 14, com seus 15 anos. Eu comecei. Então, é normal que quando você chegue com seus 19, com seus 20 anos, você já tenha uma experiência. Não só uma experiência de trabalho, como uma experiência de vida. É muito diferente do que acontece aqui em Portugal. Imaginemos o seguinte: o ensino aqui é integral. Pouquíssimos dias você sai ali na hora do almoço. Então o jovem fica na escola o dia inteiro. Sai da escola, vai direto para a faculdade. E somente depois que se forma com seus 24, 25 anos é que vai para o mercado de trabalho. Esse jovem tem zero de experiência, tanto de trabalho como de vida. Eu já trabalhei com muitos e todos eles, os meus patrões, dispensaram, mandaram embora para nunca mais contratar um jovem nessa faixa etária. Porque eles vão para a balada de segunda a segunda, não querem saber se tem que trabalhar no outro dia. Eles não têm responsabilidade de horário, porque não tem experiência de vida. A maioria. Eu estou falando de 90%. Eu não estou falando de, fulano tal. Não, é a maioria. 90% de todos. Eu trabalhei para ir com uns 30. Todas as empresas que eu passei contrataram para ir uns 30. Todos foram mandados embora. Não ficaram um, porque nenhum tinha experiência de vida. Eles acham que a vidinha é aquela de: minha mãe arruma minha cama, minha mãe põe minha comidinha no prato, eu vou trabalhar para pegar uma graninha para ir para balada. Então é muito isso que acontece. Em uma parte. Outra parte. Quando uma pessoa vai para a faculdade, geralmente ela vai procurar aquilo que ela gosta de fazer. A segunda opção é uma coisa que dê dinheiro.
Mas o que acontece hoje em dia? Você vê muitos jovens aqui se formando em áreas que quando eles entraram para a faculdade já não havia emprego. Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser ser professor hoje em Portugal, eu vou ficar numa lista de espera mais ou menos de uns 10 anos. E por que que esse ano entrou milhares de jovens na faculdade para ser professor? Por que eu vou entrar numa faculdade de história? Por que eu vou entrar numa faculdade de geografia, uma faculdade de matemática, pensando em lecionar? Se hoje a fila de espera está de uns 10 anos. Então eu quero me formar daqui 3, 4 anos e não quero ir para o desemprego? É impossível. É impossível. Entendeu? Eu já estou entrando num barco furado. Então é por isso que esses jovens são obrigados a saírem. Entendeu? Aí você fala assim, ah, mas tem jovens aí na área de medicina, na área disso e naquilo, que estão saindo, mas esses, a maioria que estão saindo é por causa de grana. Porque aqui, um recém-formado de medicina ganha em torno de 1.200 a 1.400 euros, tem aquela parte de residência dentro do hospital. Se você for para uma Alemanha, por exemplo, o salário é 4 vezes maior. Entendeu? Então não é só por causa da crise que eles estão saindo. Aqueles que têm profissões boas, muito bem remunerado aí pela Europa, estão saindo por causa da remuneração. Muitos estão saindo porque não arrumam trabalho, mas não é cerca de 10% que é realmente vítima de tudo isso. Olha, eu fiz uma faculdade boa, não arrumo trabalho, eu tenho que sair. Porque o resto, os 90%, quando entrou na faculdade, já entrou num barco furado. Já entrou sabendo que quando eu sair eu não vou arrumar emprego. Hoje eu estou assim. Quando eu cheguei, já havia uma fila muito grande de pessoas querendo lecionar. Ficam 3, 4 anos para conseguir uma cadeira fixa. Isso porque ele tem que se sujeitar e dar aula nos Açores, como um amigo meu se sujeitou, ficou 2 anos dando aula nos Açores para poder pegar uma cadeira efetiva em Lisboa. De tão grande que é a fila. Então me expliquem por que tantos jovens esse ano, agora em setembro passado, entraram em faculdades pensando em lecionar em escolas. Então eles não são tão vítimas assim. As estatísticas dizem os números, mas não dizem os fatos. Então vamos por aí. Ah, Júnior, mas Portugal está em crise. Empreender aí vai ser difícil, vai ser complicado abrir um negócio. Depende muito. Se você estiver vindo para Portugal, por exemplo, para abrir um café, eu te falo, vai ser complicado. Porque tem café a pontapé. Eu tropeço na porta de um e caio na porta do outro. Agora, se você vier para cá para empreender com criatividade, eu te falo com toda sinceridade. Se você olhar por esse Brasil afora, a criatividade que o povo tem para abrir negócios que não existem aqui e que dariam muito certo aqui, é infindável, é infinita. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu morava em São Paulo, no Tucuruvi, muito próximo da minha casa existia uma casa de assados que chamava Tchê. Igual o Tchê no Tucuruvi, existe milhares no Brasil, onde você chega para comprar ali uma coisa assada, você vai buscar um frango assado, por exemplo. Você chega ali, tem uma picanha, tem uma maminha, tem um cupim, tem de tudo qualquer coisa que você imaginar. Ali embaixo dos assados fica assando ali umas batatinhas, umas cebolinhas, e aí você compra ali um frango, compra uma picanha, eles colocam aquela cebola, aquela batata, vai de brinde e vai cativando o cliente. O Tchê tinha até uma coisa engraçada, tinha ali umas caixas de vinho, a pessoa se servia com vinho enquanto esperava os assados deles, porque aquilo era muito cheio. Aqui você vai em qualquer casa de assado que se chama churrasqueira. Existe 3 assados. A linguiça, que aqui a gente chama de salsicha fresca, o frango e o piano, que é uma costelinha de porco, que a ripinha fica parecendo uma tecla, eles chamam de piano. Isso e mais nada. Não se assa mais nada aqui. Então não há criatividade. Todo mundo faz aquilo que todo mundo está fazendo. Então se você vier com criatividade para montar um negócio e ser diferente, você vai ganhar dinheiro. Você vai ter sucesso. Única empresa que entrega qualquer coisa aqui em Portugal, Telepisa, mais nada. Não vejo nada entregar em casa em Portugal.
Existe takeaway em tudo quanto é lugar. Delivery, nada, nada. Delivery é Telepisa e olha lá, depende do horário. Então, seja criativo. Eu vi gente falando aí, se você quer abrir um e-commerce, você não vai ter sucesso, porque quem usa isso é jovem e os jovens estão tudo indo para fora. Mentira. Você que não sabe o que está falando, fique quieto. Um e-commerce, se você abrir qualquer coisa aqui em Portugal para vender pela internet, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu sei do que eu estou falando. Não vou falar qual é o meu negócio, mas eu sei do que eu estou falando. Você vai ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro, principalmente se o produto for bom. Por que, Júnior? Porque eu posso vender para toda a comunidade europeia. Eu tenho a Europa inteira como meu cliente. Eu não tenho Portugal como meu cliente. Eu não posso abrir aqui pensando em vender só para português. Eu tenho que abrir aqui pensando em vender para a Europa inteira. E quando eu vendo para fora de Portugal, eu ainda ganho mais dinheiro ainda. Por quê? Porque eu sou isento do IVA. Eu não pago IVA para quando eu vendo para fora de Portugal. Eu só pago IVA quando eu vendo aqui dentro de Portugal. Então, e-commerce, sites de venda, sim, dá sucesso aqui. Se você tem ideia boa, abra aqui que você vai ganhar dinheiro. Faça um marketing bom para vender para a Europa inteira, que você vai faturar bastante din-din, vai gerar emprego e vai fazer a economia crescer. É isso que Portugal precisa. Então, gente, eu acho que eu sanei um pouco das dúvidas. Júnior, me fala uma coisa. Eu sou, por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Eu vou chegar aí, eu já consigo trabalhar na minha área. Prestem muita atenção, porque existe uma coisa chamada equivalência, entendeu? Que a gente conhece no Brasil muito como equivalência, e aqui também chama-se validação. Existe dois tipos para muitas profissões. Para algumas profissões não. Para algumas profissões uma só é válida. Para outras profissões existe dois tipos, que é a validação para estudo. Eu sou, por exemplo, eu sou dentista e eu quero validar o meu diploma para fazer uma pós-graduação, para fazer um mestrado. Existe a validação para estudo e existe a validação para exercício da profissão. Há uma diferença muito grande, entendeu? Então, por exemplo, eu valido, eu quero fazer uma pós-graduação, eu faço uma validação de estudo para pós-graduação. Eu quero uma validação para trabalhar, então eu vou fazer uma validação para trabalho, geralmente na ordem. Entendeu? A ordem vai fazer o quê? A ordem vai te pedir que você faça a validação na faculdade do seu diploma, a equivalência, vai lá te dar a equivalência, e depois dessa equivalência você vai fazer a validação na ordem. Quase todas as profissões aqui em Portugal existe a sua ordem. Existe a ordem dos médicos dentistas, existe a ordem dos advogados, existe a ordem dos fisioterapeutas, existem ordens para tudo, a ordem da engenharia. Existem a ordem específica para cada área. Somente depois dessa validação é que você vai estar apto a exercer a sua profissão. Há muita gente que está mandando fazer a validação do seu diploma na faculdade e não sabe o que a sua ordem requisita. Muitas ordens requisitam que você faça a validação na própria ordem, nem precisa ir na faculdade. Então você está gastando um dinheiro que não devia no lugar errado. Você vai gastar na mesma fazendo validação. Às vezes até mais caro, às vezes mais barato, fazendo a validação na ordem. Entendeu? Mas precisa saber se a tua ordem da sua profissão requisita o quê? Qual é a necessidade da sua ordem? Porque há muita gente que está fazendo na faculdade achando que, estou validado meu diploma, eu chego aí e já posso trabalhar. Não é bem assim. Vai de ordem para ordem. Se informem, entrem em contato com a sua ordem por e-mail, peguem o telefone, coloquem crédito no Skype, no VoIP e liguem na ordem e perguntem, se informem o que é necessário para exercer a minha profissão. Eu tenho que validar na faculdade e na ordem. A minha validação vai ser só na ordem, a minha validação vai ser só na faculdade. Se informe. E outra dica que eu dou, você quer vir para Portugal para exercer a sua profissão, você que é formado
e precisa dessa validação, procure pessoas ou procure empresas que façam essa validação para você. Porque essas validações não são rápidas. Essa homologação não sai rápido. Em média, leva 8 meses. 8 meses para eu pegar, por exemplo, um diploma de dentista aí no Brasil, entendeu? E validar ele aqui. Leva em média 8 meses. Então não é uma coisa demorada. Então não venha para cá, porque você vai vir para cá para poder fazer essa validação, você vai perder aí muito tempo sem poder trabalhar. Então convém que você possa, se você tiver condições, de pedir que alguém faça isso para você. Porque enquanto está esse processo rodando aqui, bem ou mal você está trabalhando aí no Brasil juntando uma graninha. Quando você vier para cá, você já tem tudo validado na mão. E aí você pode exercer sua profissão. Ou procurando um contrato de trabalho, ou abrindo uma empresa no seu ramo. Ah, eu sou dentista, eu quero abrir um consultório. Ah, eu sou advogado, vou procurar emprego, não quero abrir um escritório. Então, vai muito da sua profissão. Se você conseguir agilizar com alguém, deve existir, eu não sei, eu não conheço pessoas que fazem isso. Eu até conheço uma pessoa que faz, mas ela só vai começar a fazer lá para março, abril, essas validações. Procurem essas pessoas. Por quê? Porque vai facilitar a tua vida, vai adiantar a tua vida em 8 meses. Se você chegar aqui sem essa validação, você vai ficar 8 meses sem poder exercer. Então você vai ter que buscar subempregos. Às vezes você não vai se adaptar a esse subemprego. Falando em subemprego, muita gente me pergunta assim: ah, e se eu não arrumar trabalho na minha área? Você está sujeito a subemprego. Ah, e se eu não arrumar de jeito nenhum? É impossível você não arrumar de jeito nenhum. Eu vou te falar com toda sinceridade. É impossível. Ah, Júnior, mas eu conheço uma pessoa que foi aí 3 meses, 4 meses e não arrumou nada. Eu vou dar 2 exemplos para vocês e vocês tirem as suas próprias conclusões. Existe o caso de uma pessoa que chega aqui, vai ali na papelaria, imprime diversos currículos, acorda todo dia de manhã, chega antes do patrão chegar, do dono das empresas chegarem, com o currículo na mão para distribuir, apresentar seus argumentos, fazer a apresentação do seu trabalho, da sua experiência, mesmo que a empresa não tenha vaga, deixa ali um currículo, conversa com o dono, ou com o chefe, ou com o gerente. Existe esse tipo de pessoa. Anda na rua, porque na rua, na frente das lojas, eles colocam as plaquinhas, precisa-se de colaborador, necessita, contratamos a esse tipo de pessoa. Existe um segundo tipo de pessoa. Existe aquele tipo de pessoa que chega aqui, faz um currículo, acorda todo dia às 10 horas, 10 e meia, vai tomar um pequeno almoço, lava a cara, vai no computador, passa ali 10, 20 currículos para os anúncios que estão ali no classificado e fica esperando o telefone tocar. Pensa um pouquinho e me fala qual dessas duas pessoas conseguem um emprego. Imaginem, pessoal, que hoje qualquer empresa que abrir uma vaga de trabalho recebe 50, 100, 200 currículos por dia. Então o seu currículo vai ser apenas mais um. Agora, que tal, em vez da pessoa receber o seu currículo, receber a sua presença? Você argumentar ali na hora. Você expor a sua experiência na hora. A pessoa vê o seu jeito de ser, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar. Qual é a chance que você tem naquela pilha? Será que aumenta ou diminui? Ou você vai ser mais um naquela pilha? Que ele vai começar a pegar e o primeiro que ele gostar, ele já ignora o resto. Então, saia de casa, ande, não fique só em classificado de internet. Acordem cedo, não vá aparecer para entregar um currículo numa empresa depois do almoço. Que a pessoa vai falar assim, mas se para entregar um currículo ele está assim, imagina para trabalhar. Então, há muita falta de vontade de muitos que vêm para cá. E aí depois se queixam que não tem trabalho. Trabalho tem. Pode não ser o melhor, pode não ser o trabalho da sua área. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, eu fui na crise, no desemprego, fui entregar gás, entendeu? 25 euros um part-time, 50 euros um full-time. Há empregos,
entendeu? Hoje, a empresa... Vou dar um exemplo para vocês. Eu fico até muito agradecido com muitas pessoas que estão aí desse lado. Hoje em dia eu não estou conseguindo mais sair na rua, porque eu falei bem demais de Odivelas e tem muita gente vindo para cá. Então todo lugar que eu vou, hoje eu vou no shopping, eu vou no restaurante, eu vou no IKEA, eu vou em qualquer lugar que eu vou, eu encontro pessoas do canal, entendeu? E eles até brincam comigo, você é culpado por eu estar aqui, eu fico com medo, ai meu Deus, espero que dê certo, senão eu sou o culpado. E eles relatam para mim a sua experiência. Júnior, pô, eu acabei de chegar, sábado mesmo eu fui almoçar fora, fui comer um menu no Pingo Doce, tinha esquecido meu copo, fui buscar o copo. Quando eu fui buscar o copo, encontrei com uma pessoa. Ô, Júnior, acompanho todos os teus vídeos, eu tô aqui por causa de você. Cheguei há uma semana. Falei, fogo, meu Deus, e aí como que tá? Já arrumei casa, tudo, beleza. Já consegui um contrato de trabalho. Uma semana, gente. Há um mês atrás era aniversário de uma amiga nossa, a gente foi num restaurante, uma churrascaria que tem aqui muito boa, em Loures. Mal entrei, o garçom veio falar comigo. Fogo, eu não acredito, Zuca! Falei, nossa, até aqui. Não, muito obrigado, te agradeço muito. Eu já estava desesperançoso, já tinha desistido dos meus sonhos. Vendo seu vídeo me deu um ânimo maior. Já vim pra cá, vim com a família toda. Meus 3 filhos, minha mulher. A mulher dele já está trabalhando, cuidando de uma idosa. E ele já está trabalhando num restaurante, servindo mesa, mas ganhando seus 700 eurinhos por mês. Então, as pessoas que têm vontade de trabalhar e têm vontade de mudar de vida, pode ser que chegue aqui e não consiga ser gerente como era aí, entendeu? Mas o seu trabalhinho para ganhar 700, 800 euros, ele vai conseguir. E depois que você se legalizar, é diferente. Porque aí eu estou legalizado, tenho uma profissão, tenho uma experiência, a coisa muda. Então, gente, não tenha medo, entendeu? Como eu postei um vídeo aí no Facebook, não ligue muito para esses coveiros de sonhos. Sonhe mesmo, não tenha medo de sonhar. Se for para vir para Portugal, venha. Se for para ir para Canadá, vá. Se for para ir para a Alemanha, para os Estados Unidos, não tenha medo de sonhar. Quem sonha com um futuro melhor para sua família, alcança. Agora, quem sonha e fica de braços cruzados esperando cair do céu, vai passar a vida inteira sonhando. Porque o sonho sem ação é um sonho morto. Haja para que o seu sonho se torne realidade. Não fique ouvindo esses coveiros de sonho que só querem matar o sonho das pessoas. As pessoas vêm para cá, têm sucesso, conseguem aquilo que querem, têm a sua casinha boa, moram num sítio legal e aí ficam fazendo vídeo na internet tentando derrubar o seu sonho, falando que vir para cá não é bom, vindo para cá você não vai conseguir trabalhar na sua área, vindo para cá o trabalho está muito ruim porque os jovens estão indo embora, imagina você que já não é jovem, você não vai conseguir trabalho. Então esse tipo de pessoa, eu me pergunto, por que está aqui? Vá embora então, vá para outro país. Entendeu? Se eu estou aqui, eu não vou jamais matar um sonho de quem quer vir para cá. Eu tenho que, sim, jogar com a realidade. Ah, você não vai chegar aqui sendo gerente do Banco de Portugal. Obviamente que não vai, entendeu? Provavelmente pode acontecer de você ter que chegar aqui e tratar de um idoso. Você que é mulher, cuidar de idoso. Ganha mal? Não, não ganha mal. A família te trata como um membro da família deles. Entendeu? Provavelmente você, homem, se não arrumar nenhum serviço, vai lá entregar gás ou vai servir mesa. É depreciativo? Não, você vai ganhar acima do salário mínimo e consegue muito bem manter a sua família aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Dê lá um gosto na página do Face para você ficar sempre atualizado com as coisas que eu tenho colocado lá. Compartilhe esse vídeo com o pessoal.